Papo com Ela recebe hoje também a professora de Criminologia e Direito Penal da Universidade Federal de Mato Grosso, Vládia Soares, para destrincharmos aqui a Lei Maria da Penha e abordarmos as políticas públicas existentes hoje em Mato Grosso para dar suporte às mulheres que se veem no contexto de violência. Professora Vládia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse ampliar esse diálogo que diz respeito sobre o que é necessário ainda fazer para que a gente combata esse contexto de violência contra a mulher. A gente sabe que Mato Grosso tem índices alarmantes que o tornam destaque no nosso país. E a gente tem 18 anos da Lei Maria da Penha, né? Nesse período, o que mudou na lei? E ela se mostra uma ferramenta eficaz para garantir a proteção das mulheres aqui no nosso país? Eu acho que muita coisa mudou, né? Principalmente na questão da titularidade da ação penal. Porque antes, eu conto até uma história de uma senhora que nós atendemos na minha época de estágio, né, de NPJ e tudo mais. Ela ia, dava queixa, ia, retirava queixa, ia, dava queixa, retirava. E aí ela acabou morrendo, né? E nós não tínhamos feminicídio, não tínhamos Lei Maria da Penha na época, não tínhamos nada. Então tinha essa questão de poder retirar essa queixa. Hoje, né, dada a queixa e continua, a titularidade é do Ministério Público. Né? Então, existe um acompanhamento, né, mais eficaz, existe a medida protetiva, né, onde você não pode chegar perto, às vezes 500 metros, menos, né, daquela mulher. Então, eu acho que hoje é muito mais efetivo em relação à legislação. Nós temos agora o 121A, né, que foi implantado o ano passado, sobre o feminicídio, com uma pena altíssima também. De 20 a 40, né? De 20 a 40, é uma das penas maiores que nós temos dentro do Código Penal. Não que eu ache que pena coíbe a violência, porque se coibisse, nós não teríamos um aumento como nós tivemos no Anuário de Segurança. Mas, né, é uma forma de se olhar para esse crime, para essa, né, para esse constrangimento, para essa lesão corporal, para essa violência psicológica também, de uma forma diferenciada. Quando a gente tem esse destacamento do feminicídio, doutora, de que maneira isso ajuda até para a gente pensar políticas públicas? Porque quando você tem a morte de mulheres computada apenas como homicídio, é uma realidade. Quando você tira isso e diz, olha, essa mulher está sendo morta pelo simples fato de ser mulher, o que muda? Muda totalmente num conceito que nós temos e numa concepção que nós temos brasileira de machismo, né? Porque a violência doméstica, ao meu ver, ela está ligada com posse. Então a mulher, ela tem aquela coisa, eu casei ou eu convivo, então eu sou do meu marido. Né? Não sei se você lembra, algum tempo atrás, as pessoas falavam assim, ai, fulana do João, né? Maria do João, então quer dizer, era fulana do fulano, né? Então tem essa questão de posse, ciúme. Eu li outro dia no Anuário de Segurança e estava fazendo um estudo muito interessante, o rompimento dessa relação, onde o homem não aceita. Então, assim, não vai ficar comigo, também não vai ficar com ninguém, então eu prefiro que ela morra. Né? Então a gente tem essa questão. E Mato Grosso em si, eu vejo como um estado ainda muito machista, muito patriarcalista. Sou mato-grossense, sou cuiabana, então não estou falando mal do estado, mas historicamente nós temos essa questão do machismo, do patriarcalismo, né? E da mulher ser propriedade de alguém, né? Então isso traz já um problema. Agora, estudando um pouco do lado da criminologia clínica, da psiquiatria forense, o homem que é violento, uma pena maior não coíbe a violência.
Então, esse é o problema que nós temos. Então, não adianta eu aplicar uma pena de 40 se ele já tem a violência intrínseca. Ele vai matar. E a maioria das mortes, Michele, são com arma branca. É faca, é machado, né? É coisa de cutelaria. Então, assim, 43 a 47% nós temos de arma branca. Então, quer dizer, quando ele tem essa violência, não é uma pena que vai coibir. Então, eu acho que o nosso trabalho precisa ser, assim, muito grande em relação às mulheres, né? Nós precisamos mostrar para as mulheres que o simples fato de falar assim, essa roupa tá horrorosa em você, você tá gorda, eu não quero sair com você desse jeito, já começa um âmbito de violência, né? Agora, doutora, quando a senhora diz assim, o homem que é violento, aumentar a pena não resolve para coibir o feminicídio. Aqui a gente tem que pensar num tratamento psicológico, psiquiátrico mesmo para esse homem? Precisa, tá? Existem homens já violentos, né, que praticam a violência, eu vou dizer até uma violência que eu acho gravíssima, que é a psicológica, né, que vai minando a autoestima dessa mulher. É uma violência muito grave, né? Não que o feminicídio não seja uma violência, né? O feminicídio, nós chegamos no ápice da violência. Este homem precisa ser tratado, ele precisa de psicólogo, muitas vezes ele precisa de psiquiatra para que essa violência seja abrandada, ou pelo menos para que essa violência não o acompanhe, tá? Eu sempre separo pessoas que podem ser ressocializadas e pessoas que não têm condições de ser ressocializadas. Tem um autor chamado Stanton, ele é um psicólogo forense americano e ele traz muito bem essas características no livro dele, quando ele fala que às vezes pessoas violentas continuam violentas na prisão. Então, eles acabam fazendo outras pessoas de joguinhos, de bonequinhos, eles acabam agredindo o agente penitenciário. Então, eu tenho que saber separar o joio do trigo também. Será que esse homem violento, né, realmente ele tem uma possibilidade de recuperação através da psiquiatria, através da psicologia? Ou será que a violência é tão intrínseca, né, que isso vai continuar? Hoje eu li, não vou me lembrar, uma pessoa, foi no livro do Stanton mesmo, me preparando para a entrevista. 4 mulheres casaram com o mesmo rapaz. O rapaz matou as 4. Então, quer dizer, a violência estava nele. Será que eu consigo reverter, né, esse tipo de violência? Fica aí, a análise deveria ser feita por profissionais de saúde mental. Por profissionais de saúde mental, tá? Nós temos uma carência muito grande no estado de psicólogos forenses e de psiquiatras forenses. No Brasil, nós temos 89 psiquiatras forenses só, no Brasil inteiro, tá? E eles precisam ter essa visão deste homem violento que pratica a violência contra a mulher. Por que praticar a violência contra a mulher, né? Por que ele tem este aspecto, né? Porque a gente sabe que existem organizações criminosas que não aceitam violência contra a mulher, né? Mas são pessoas extremamente violentas. Então, assim, existe um aspecto da psiquiatria que precisa ser olhado também, né? Até para saber se esse homem pode realmente ser reinserido, ser colocado numa roda de conversa, né, com psicólogos, ser feito o tratamento. Em Minas Gerais, eu presenciei 12 sessões de tratamentos psicológicos com homens que praticaram violências psicológicas. Não foi feminicídio, não teve nada, né, porque aí a gente tem a prisão, mas que praticaram violência psicológica. Realmente a maioria deles ali, pelo que eu observei, conseguiu enxergar, né, até que ponto ali ele foi, né, para minar a autoestima, para realmente destruir psicologicamente aquela companheira.
Doutora, a senhora falou para a gente da medida protetiva que está prevista na Lei Maria da Penha, falou dessa mudança que a vítima ela não precisa ou não depende mais dela dar continuidade a essa denúncia quanto ao agressor, que agora fica por conta do Ministério Público, então a gente tem uma efetividade maior da aplicação da lei. O que mais prevê a Maria da Penha? Por exemplo, o tratamento do agressor, ele está previsto na lei? Existem outras ferramentas que são discriminadas dentro da legislação que visam a proteção e o amparo a essas mulheres? O tratamento já está na lei, né? Ele é algo que é previsto, é necessário. Eu acredito que muitas vezes nós temos resultados positivos tratando realmente quem agride. Né? Nós temos hoje uma oferta de, se não me engano, R$600 para que essa mulher consiga, né, mudar de casa, consiga, às vezes, se sustentar, o que eu acho que é mínimo, né? Hoje nós não conseguimos fazer uma compra de supermercado, né? Mas isso não é dentro da Maria da Penha, isso é uma política... É uma política pública, isso. Tá? A gente chama de uma política criminal, né? Uma política pública. Dentro da Maria da Penha, nós temos as medidas protetivas, tá? Realmente nós temos as denúncias, né, que a lei traz, tá? Hoje, como política pública, nós temos o botão do pânico, né, que a mulher também aciona quando esse agressor está perto. Isso dentro do âmbito da medida protetiva já se disponibiliza o botão do pânico? Isso, dentro do âmbito da medida protetiva você já tem, né, o botão do pânico, tá? O que nós não temos ainda e que a lei fala muito, né, e que a gente tenta trabalhar isso, eu tento trabalhar isso inclusive em sala de aula, né, porque a profissão de direito é uma profissão masculina, ainda mais o direito penal, né, é que nós podemos tudo. Podemos dar aula, podemos advogar, podemos ser promotoras, podemos, sem que isso traga algum constrangimento para a gente. E tento passar para essas pessoas, para os meus alunos, em palestras, que alguns comportamentos tidos como piadinha, brincadeira, é violência. Né? Às vezes a gente acha que não, mas é violência. O problema que a gente tem, Michele, é que as mulheres, elas entram num ciclo de dependência e de violência, e esse ciclo é muito difícil de ser rompido, né? Então nós temos uma defasagem de denúncias, apesar de hoje nós temos em Mato Grosso 24 delegacias. Tá? Mas assim, apesar de conviver e conversar, não, nós temos muito processo, mas ainda nós estamos em defasagem, tá? Para você ter uma ideia, a violência doméstica do ano passado, de 2024 inteiro, para 2025 até junho, aumentou em 155% em Mato Grosso. E uma dúvida que eu tenho, doutora, eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também. A violência doméstica, ela só é cometida pelo parceiro amoroso dessa mulher, ou ela pode ser cometida, por exemplo, pelo pai, pelo irmão, por um tio? Como que se dá isso? Pelo pai, por irmão, por um tio, por um amigo que frequenta a casa, tá? Eu tenho um amigo que realmente frequenta a minha casa todo final de semana, todo feriado. Então, a violência doméstica, ela não está ligada ao parceiro, ela está ligada à condição de ser mulher, tá? Todo mundo sabe, foi notório, mas aquele caso da pessoa que tentou ficar com o bebezinho da gestante, né? Ela foi denunciada por feminicídio. Tá? Porque é uma condição de ser mulher. Então, essa violência não precisa ser pelo parceiro, pode ser pelo pai, pelo irmão, pelo primo, por aquele que está próximo e por aquele que não aceita aquela condição de ser mulher. E a Lei Maria da Penha, ela também prevê essa proteção para mulheres trans, para transexuais, ou isso se restringe ao sexo biológico feminino? Nós estamos ampliando, né, com súmulas, jurisprudências
E já temos casos em Mato Grosso também que foi utilizada a Maria da Penha para mulheres trans, tá? Nós temos a promotora que era da violência doméstica, Lindinalva Rodrigues, e ela utilizou sim para mulheres trans, né? Tenho uma aluna também que fez um trabalho de mestrado muito interessante sobre violência doméstica em relação a mulheres trans, né? Porque o que é ser o trans? Eu tenho o meu sexo biológico, mas eu não me enxergo com aquele sexo biológico, né? Então eu me enxergo como uma pessoa feminina, vamos dizer assim. Então eu sou uma mulher, né? Tanto que hoje nós já temos nome social. Né, e nós respeitamos esse nome social, né? Não é Ricardo, é Jamile, né? Então essa condição ela é psicológica, então ela tem que ser respeitada pela Maria da Penha também. Doutora, a senhora falava para a gente sobre aspectos que ainda precisam experimentar um avanço nesse sentido de garantir a estrutura para que essas mulheres sejam atendidas, como, por exemplo, a estruturação dos profissionais de saúde mental para avaliar esses homens, se eles têm condição de reabilitação ou não. A gente falava daquele valor que é destinado às mulheres ainda ser baixo para que elas consigam sair de dentro de casa e, de alguma maneira, interromper esse ciclo de violência. E me parece, pelo menos há uma expectativa, de que seja concluída a Casa da Mulher Cuiabana, a Casa da Mulher Brasileira aqui em Cuiabá, que seria uma estrutura de abrigamento para essas mulheres que são vítimas de violência. Isso ainda está numa morosidade e pode ajudar nesse contexto? Pode ajudar muito. Eu preciso que essas mulheres tenham para onde ir. Eu me lembro uma vez eu estudei um caso, né, um case de uma bailarina, né, bailarina clássica em São Paulo, onde ela não tinha para onde ir, o agressor foi retirado da casa, né? Ela foi para a casa da mãe, ficou um tempo, sabia onde era a casa da mãe, aí ela voltou para casa, ela voltou para a casa da mãe, ele matou ela na casa da mãe. Então, assim, não adianta que esse abrigamento seja, você é minha irmã, por exemplo, eu vá para sua casa. Ele não pode saber onde eu estou, né? Porque se a violência ela vai ter um deslinde de um feminicídio, ele sabendo onde essa mulher está, ele vai até ela e vai matar, né? Nós tivemos um outro caso que ele saiu, estava com medida protetiva e ela ficou em casa com os 3 filhos, ele matou na frente dos 3 filhos, né? O ano passado nós tivemos 89 órfãos do feminicídio. Então, eu preciso que essa casa abrigue não só essa mulher, mas que essa casa abrigue os seus filhos, né? Porque eles também, diretamente, eu não vou dizer indiretamente, mas diretamente, eles estão participando dessa violência. Eles também enxergam essa violência, né? A não ser que sejam muito pequenininhos ou bebês, mas se você pega crianças a partir de 4, 5, 6 anos, eles já estão enxergando essa violência. Tanto que esse que arrombou a porta, quem correu foi a filha mais velha, que tinha 15 anos, correu para a vizinha para dizer que a mãe estava sendo atacada, né? Então, quer dizer, eu preciso de um abrigo que também acomode essas crianças e esses adolescentes também. E que seja de localização desconhecida. Que seja de localização desconhecida. Ela pode ser conhecida pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado, por quem realmente faça parte dessa rede de proteção, pelos psicólogos, pelo psiquiatra, que seja, né? Mas que seja desconhecida deste agressor. Doutora, nosso tempo está chegando ao fim. Queria deixar o espaço aberto para que a senhora pudesse fazer as suas considerações, talvez trazendo algum aspecto dessa temática que a gente não tenha discutido e que acrescente no debate que é tão necessário que a gente faça com a população que nos assiste, com quem consome essa entrevista que a gente está elaborando aqui no Papo. Eu sempre falo muito, eu sou criminóloga, né? Então a gente trata muito de política criminal e de violência, né? Então as mulheres elas têm que observar essa violência que começa numa piada, essa violência que começa numa questão financeira, essa violência que talvez começou na rua,
né? Ele foi fechado por alguém num carro e reagiu de uma forma muito agressiva, né? Será que essa violência não vai voltar, né, contra esta mulher? Então, observar sinais, né? O que é difícil a gente falar quando estamos envolvidas num relacionamento amoroso, estamos apaixonadas, né? Estamos namorando, mas sempre vai haver um sinal. A violência, ela sempre dá sinais, né? Então, nós precisamos observar. E é um trabalho muito de formiguinha ainda. Às vezes a gente pensa, eu estou enxugando gelo, mas quanto mais entrevista, quanto mais roda de conversa, quanto mais conscientização também de homens, não só de mulheres. Porque nós estamos pensando nas vítimas, mas nós também precisamos pensar que existe alguém que agride, e eu preciso tratar às vezes esse alguém que agride, porque talvez colocá-lo somente numa prisão, não em caso de feminicídio, gente, feminicídio é prisão. Colocá-lo numa prisão é talvez transformar essa violência em mais violência. Então, eu preciso olhar os dois polos, eu preciso olhar a vítima, eu preciso olhar a agressora, eu preciso olhar o que realmente aconteceu. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Vamos reforçar porque é importante. Para quem ainda acha que pode levantar a mão, humilhar ou tirar a vida de uma mulher, o recado é: a lei mudou. Agora quem comete feminicídio pode pegar até 40 anos de prisão. Violência contra a mulher é crime e aqui em Mato Grosso não passa impune. Chega de calar, chega de fingir que não é com a gente. A cada dia milhares de mulheres sofrem agressões, ameaças e até perdem a vida só por serem mulheres. Isso precisa parar. Aqui em Mato Grosso a gente leva isso a sério. Todos os casos de feminicídio foram solucionados e os culpados são responsabilizados. O nosso estado é tolerância zero contra quem agride, ameaça, persegue ou maltrata a mulher. Quem fizer vai responder por isso. E para você, mulher que está passando por uma situação difícil, saiba, você não está sozinha. As forças de segurança estão preparadas para te ouvir, acolher e proteger. Está sofrendo violência doméstica ou conhece alguém que está passando por isso? Denuncie. Ligue 181. Essa ação pode salvar uma vida. Ser Família Mulher, Governo do Estado de Mato Grosso. Intervalo e o papo volta já.